Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? A voz tá voltando, mas já dá pra conversar um pouquinho sobre este episódio 6 de Alacraite. Fizemos aí uma divisão nos 3 arcos que acontecem no episódio. Um episódio de respiro, sabe? Um episódio que depois de um grande acontecimento temos aí a amplificação das consequências e o direcionamento para a conclusão da série. A gente tinha falado no vídeo anterior que seria o último episódio, mas cometemos um pequeno deslize, peço desculpas a todos, e pelo que vocês falaram, que vocês comentam, e agradeço muito, serão 8 episódios. Então, Alacraite vai terminar junto com The Boys. Olha que engraçado. E é um episódio que tem uma encheçãozinha de linguiça para você ter um pouquinho mais de tempo. Tem um arco que eu achei interessante, né? Olhando os 3 arcos, a gente teve Osha e Ezra Miller da Shopee, Mai fingindo que é Ruth, quer dizer, fingindo que é Osha com o sol depressivo, e temos o arco da Jedi mestra que enjoa quando voa pelo hiperespaço. Temos esses 3 arcos e vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. É uma história bem fraquinha, né? A realidade é essa. Isso é minha opinião, você pode discordar tranquilamente. É uma história bem fraquinha, bem arrastadinha. E, cara, eu vejo... Eu gostaria muito que o Sol fosse vilão, porque acho que ia me surpreender. Ia me surpreender se ele fosse pro... Eu já acharia legal o Sol matar o Ezra Miller da Shopee e ir pro lado negro. Eu acharia legal. O cara decepcionado com o que aconteceu, com a Ordem Jedi, enfim, e seguisse. Eu achava que seria surpreendente. Ainda dá... Ele tá se mostrando, né? O Sol um pouquinho... sei lá, prendeu. Tem uma mancha na história, né? Então, tem algo que pode ser interessante. Mas assim, muito aquém do que eu espero de Star Wars. Quando eu ouço falar de Star Wars, eu espero algo grande, algo grandioso. E tudo numa nota 9, minimamente. Então aqui ainda tem muita coisa acho que agora tem muita coisa pra acontecer, mas esse plotzinho de irmã gêmea, trocar de lugar, isso pra mim já cai em 6 pontos na nota, entendeu? Mas vamos ver pra onde tá caminhando. Esse episódio ele foi até interessante, com algumas coisinhas, mas muito arrastado, né? Eu pontuei algumas coisas interessantes pra gente trocar uma ideia e, claro, no final do vídeo temos algumas teorias e questões canônicas pra gente trocar uma ideia, tá? Se você é novo, seja muito bem-vindo, saiba que estamos fazendo a resenha de Alacraite desde o seu primeiro episódio. Seja muito bem-vindo, dê o seu like, ative o seu sininho. Se você é um velho inscrito, toque aqui, dê o like, faça um comentário e ative o sininho. Vá na loja da Linhagem, todas as camisetas que usamos estão disponíveis na loja da Linhagem.com, e se está frio na sua cidade, adquira os nossos moletons www.lojadalinhagem.com. E você tá cansado de ficar caçando bons filmes naqueles streamings tradicionais e você sempre se decepciona com o resultado final? No streaming da Brasil Paralelo você tem a certeza de ver filme bom. Sabe por quê? Porque o streaming da Brasil Paralelo passa por uma curadoria completa para te oferecer o melhor do entretenimento, as melhores experiências possíveis e a certeza de não encontrar conteúdos ideológicos que você tá cansado de ver por aí. No streaming da Brasil Paralelo você aperta o play sem medo e assiste filmes como Talento e Fé, que é um filme muito inspirador, Tempo de Despertar, Meu Monstro de Estimação, um filme muito bonito, A Chegada, além de desenhos para os seus filhos, Pindorama, a primeira animação da Brasil Paralelo que conta a história do descobrimento do Brasil, além de As Aventuras de Jack Chan, Matilda, Astro Boy e O Mundo de Big Man, além, claro, dos originais da BP, produto 100% produzido por eles. E a gente já assistiu e recomenda, como A História do Comunismo, Brasil, A Última Cruzada e Entre Lobos. No link na descrição ou pelo QR Code você assina o streaming da Brasil Paralelo com um desconto especial. Não perca tempo e assine a Brasil Paralelo. Vamos lá, galera. Como eu tinha falado, a gente vai trocar ideia pelos arcos, tá? Começando com o arco da Mai, fingindo que é a Raquel, quer dizer, fingindo que é a Osha, com o sol na nave, né? Eles deram uma explicação ali bem mambembe,
pela questão do Sol não conseguir dizer que é um Sith ali que dizimou toda a equipe dele. Por quê? Porque a comunicação não funciona. Isso. Né? A internet tava falhando. Ali Vivo. tava no 2G. É. Ali, né? Bem, né? Uma articulação bem rasinha de roteiro. E aí, tudo bem. E aí a gente tem o clássico, né? Essa daí é clássica, eu adoro. O Sol tá na nave e a Mai, ela quer matar o Sol, certo? Ela vai se aproximando devagarzinho com a faquinha de patê. E aí, quando ela tá chegando, o Sol fala: Oxa, faz isso. Como que ela matou a Trinity? Responde pra mim. Ela fez o quê? Ela jogou a faquinha na Trinity a uns 5 metros de distância. Ela não poderia ter feito isso com o Sol? Esse é o maior problema dessa série, tá? Essa série, ela já resolveu uma situação parecida, e aí na situação que vai se repetir, onde o personagem repetiria Isso. o seu comportamento, ele age diferente. É. Então assim, em outras palavras, é podre. Resumindo, né? Resumindo, assim... Como é que uma pessoa que tem todo mundo, os companheiros dizimados, não tem uma reação à altura? O problema dessa série é a reação ao acontecimento, entendeu? Tudo que acontece, a reação do personagem não é condizente. E aí você não se identifica com a personagem. Aí você causa um gap muito grande de conexão com a audiência. Por isso que as pessoas elas estão criticando bastante. Porque aí aqui, como é que ela vai lá pra matar o Sol e não, eu vou arrumar a nave. Eu vou fingir que vou arrumar a nave. Sabe, não faz o menor sentido essa construção. O problema nisso aqui é o roteiro. Não, e assim, novamente a gente tem o Sol ignorando o fato do Ezra Miller ter se apresentado como um Sith. Sim. Sabe, em nenhum momento, tipo, na comunicação ele fala, é um Sith. Lembra, galera, Sith, guerreiro do lado sombrio, que dizimou toda a equipe dele, matou todo mundo. Ele ignora esse fato do Sith. Isso é um ponto importante. Beleza, e aí o Sol, né, fica se lamentando pela perda da tripulação, da equipe dele e tal. E aí vem o cachorrinho lá, o farejador. Basil. É, o Basil. Sabe o cachorro quando não é castrado, macho, e ele ele engata na tua perna? Ele fez a mesma coisa com a Mai. Ele vai lá na Mai, engata na perna dela. Uma cena ridícula. Eu não entendi Cara, ainda o propósito cena, desse personagem. Cara, essa cena foi ridícula, galera. E pisa no pé dela. Né? Ele vai lá, fica roçando na perna dela, depois pisa no pé dela. Essa cena foi péssima, tosca demais. Ela pega o robozinho, ela reseta o robozinho, né? Tá lá um botão, né? Reset. Ela aperta, resetou. Tá? Mudou o robozinho. E aí, tem uma troca, tem uma conversa com o Sol. E aí acontece um fenômeno de roteiro também que eu pesquei, que é bem interessante. Por quê? O Sol, quando ele vai transmitir a mensagem, né, quando eles estão numa zona do espaço que o Wi-Fi tá funcionando, tá pegando legal, e ele vai transmitir a mensagem, acaba a luz da nave, né? Bum, acabou a luz. E aí tudo bem, eles estão sem luz na nave. Aí ele tá conversando com a Mai, né? Com a Osha. Tá conversando com ela. Aí na hora que ele vai falar o que foi que aconteceu no passado, a luz volta. Isso aí é novela pura, cara. Então, são essas coisas de roteiro, entendeu? Que eu falo. Que é muito ruim, pô. É muito básico. É muito juvenil, cara. Muito básico, é muito amador. Isso aí atrapalha. Atrapalha bastante. Cara. Mas aí tudo parece, tudo indica que foi o cachorrinho que entregou pro Sol, que é a Mai. Não é possível. Assim, eu quero que não seja isso. Porque não é possível ele não ter percebido, né? Pô? Ou ele percebeu. Ele percebeu e tava fazendo o jogo. Aí ele apaga a Mai ali, prende ela e fala, bom, beleza, agora a gente vai trocar uma ideia. Com a pistolinha do desmaio. Você vê que a pistolinha do desmaio. Todo episódio alguém desmaia. Todo episódio tem um desmaio. Exato. Tem que ter. Bom, vamos agora pro arco do Ezra Miller da Shopee com a Osha, que pra mim é a coisa mais interessante. Isso, ele é o melhor personagem que até realmente aqui. O Ezra Miller da Shopee, ele é um bom ator, ele tem expressão, tem postura, ele tem presença de tela,
né? E ele tá shapeado. Tá num shapezinho, pá, cabuloso que tem que ter. E aí ele vai tomar o banho no lago, mostra ele de costas ali, você vê uma bela de uma cicatriz nas costas dele. E aí a Osha chega lá, pega o sabre de luz, ele ali na água... Presta atenção nessa aqui, ó. Ele no meio do lago, ela pega o sabre de luz e fala... Não se aproxime. Tipo, ele... Que ela ia fazer o quê com o sabre de luz na terra firme e ele no meio da água, né? Não faz muito sentido, certo? E ele deu uma de Misty aqui, né? De Cavaleiros, né? Isso, falou, não, deixa eu sair aqui, ó. Deixa eu sair, tal. Aí ele sai, se troca. E é bem legal a conversa. Por quê? Porque ele fala pra Osha que ele foi um Jedi. Então, assim, e é uma coisa também interessante, não sei se vocês repararam, tiveram essa percepção, mas parece que ele é o ser mais inteligente dessa série. Então, ele é mais inteligente que todos os Jedi juntos. Sim. E ele é jovem, né? Ele ainda é bem jovem. E isso também é uma das outras críticas que eu tenho da série, porque os Jedi nenhum foi valorizado como tal ainda. A gente tá no episódio 6. No episódio 6, então era pro Jedi ter alguma coisa, né? Os Jedi são todos inúteis. E aí tem uma ainda que ainda se enjoa em viajar. Agora... Esse cara aqui, ele é muito importante, que é o relativismo, né? Quando a gente fala da questão da lacrate, tem a lacrate básica, a lacrate pontuada pelo roteiro, mas aqui você tá tendo uma relativização do lado sombrio. Né? Que é você explicar, não é só você explicar o lado dele, né? É você colocar que nem todo lado sombrio ele é mau. Isso. E o Jedi também esconde algumas coisas. Então eu tô percebendo que a série ela tá caminhando. Ela pode concluir de uma forma completamente diferente. Mas até aqui eu percebo muito bem a relativização do Jedi e do lado sombrio. E isso foi muito bem construído pela série. Muito bem. Desde a hora que eles foram pegar as duas crianças, as duas meninas. Né, que o Jedi é o malvadão que separa a família, que separa as duas meninas. Inclusive uma não gosta do Jedi porque tirou a irmã. Então assim, eu tô vendo bem... Só que assim, tecnicamente, a parte do Ezra Miller da Shopee, ele é o melhor personagem construído até então. É o melhor personagem. Porque ele tem um mistério, ele é um cara confiante, ele se entregou ao lado sombrio... E ele fala, né, por liberdade, por ele ter tem uma a liberdade, frieza, né? Ele tem uma confiança, é bem interessante o personagem. É um ótimo personagem. Bom, ele também tem o conhecimento da força, troca ideia com a Osha, fala sobre o uso da força que os Jedi não comentam, ele entra na mente dela, sabe? Ele fala muita coisa sobre a Osha, e aí eles vão pra caverna dele, lá pra onde ele fica, ele tá consertando o capacete de cortoses, ele explica pra Osha sobre a função do capacete, né? Então ele fala, ó, o capacete de cortoses, ele bloqueia os sentidos e também bloqueia, ele é útil contra o sabre de luz. Então o que ele fala? Ele fala que quando você coloca o capacete, você tem uma conexão direta com a força. E você não tem meio que uma distração. Quando você tá com o capacete, você tem meio que uma amplificação dos seus poderes, porque você tem um contato direto com a força. Eu gostei dessa explicação. Isso é legal. Inclusive ele fala, você quer usar? E aí ela fala, não quero usar. E ele também fala que os Jedi só ensinam metade da força, que é quando ele começa a falar do lado sombrio, que ele fala assim, ó, você também descendo ali pro seu subconsciente, você encontra as emoções de raiva, de culpa, de medo, de blá blá blá. E aí a Osha mata, fala, mas você tá falando do lado sombrio, certo? E aí ela fala assim, eu não vou me corromper como a minha irmã. Mas é um diálogo que até agora, nesse episódio, é a melhor coisa, porque é um diálogo coerente com o que você tem aí no cânone de Star Wars, mas claro, puxando pra esse relativismo. E você vê, e novamente aquela minha crítica do roteiro, a Osha viu ele matando todo mundo, e aí conversa na boa com o cara.
Então, são essas coisas que o roteiro peca muito. Você poderia ela sendo mais agressiva e ele rendendo ela com a força, sabe? E depois ela tentando atacar ele de novo. E aí ele com a força começa a conquistar ela de alguma forma. Então tem várias... Mas não dá pra você aceitar que a menina que tava com 8 Jedis, ele matou 30. E aí ela... Não, vamos conversar, então... Então esse é o grande problema desse Acolyte. O roteiro, ele falha muito, além de ser muito básico. Os personagens, eles são bem caricaturais, sabe? Eles são... Precisava puxar um pouquinho mais pra uma reação humana, né? Que é o que a gente tá falando aqui. E mais uma vez a gente tem aí um episódio onde o sabre de luz é ativado e não é utilizado, né? Que ela pressiona, né? Pressiona ele com o sabre de luz, aí ele usa lá um discurso no jutsu e tal, e nada acontece, tá? Mas num contexto geral é um arco interessante, você vê, ela finaliza colocando o capacete, ela coloca o capacete. Eu lembrei do Michael Myers, o moleque colocando o capacete do Michael Myers lá no Halloween, o último da trilogia, horroroso. Eu lembrei disso. Tem a visão em primeira pessoa, tem a respiração ali, né? É podre, né? Acabou de matar a galera com a máscara, né, pô? Ele ainda fala da máscara. Pô, assim, não dá pra acreditar, sabe? Bom, e aí a gente fecha falando do arco dos Jedi burros, né? Porque a gente tem a mestra Jedi que quer ir até onde teve o confronto com o Sith, com o Ezra Miller da Shopee, e fala que fica enjoada quando viaja de nave pelo hiperespaço. É ridículo com aquele Jedi loirinho lá que é horroroso. Não representa nada, né? Nada. Agora, e aí a gente percebe também, isso que o André falou é uma coisa que a gente também começa a perceber. Os Jedi nessa série, galera, muito... eles são ridículos. Eles são muito decepcionantes, cara. Nossa, a figura do Jedi é patética nessa série. E outra coisa, eu gosto daquela coisa... Os animes fazem bem isso, né? Um personagem, ele demonstra uma fraqueza inicial, como aqui do Injou, mas depois ele destrói na luta. Eu até me inclinei a acreditar nisso. Eles vão fazer uma piadinha com ela enjoada na nave, mas na batalha, porque eu acho que eles não vão colocar uma mulher Jedi. Eu tô nesse momento aqui, ó. Aqui é pensamento de militante, tá? Porque militante que escreveu. Eu não acho que eles vão colocar ela nessa reta final, que ela precisa lutar, né? Que ela é a comandante. Não vão colocar ela Zé Ruela, Jedi Zé Ruela. Acho que vão colocar ela. Então eu gosto desse artifício de você colocar um personagem que tem uma emoção, uma atitude infantil, mas tem um contraste na batalha. Só que do jeito que fizeram aqui é ruim, né, pô? Aí você tem um exemplo na sua camisa. É meio podre. Então, exato. O anime faz isso muito bem. Né? Aquele personagem que tem medo e tal, medroso, o anime costuma produzir bem. Agora, precisa entregar alguma coisa de Jedi decente, né? Porque até agora, zero. Então, eles chegam em Kofar, aí vai a mestra, né? Com esse loirinho aí. Esse loirinho me lembra o Sherman. É verdade, do American Pie. Aí eles vão até onde os Jedi estavam mortos. Interessante que a Jack... né, que é a Jedi do cabelo feminista e o Yord, né, tudo morto de olho aberto, os dois. Olho aberto. Os dois de olho aberto lá, incrível, né, pra dar mais um peso ali. E ela fala, você não percebeu, você não reparou que todos foram mortos por sabre de luz? O que você acha que pode ter acontecido, né? Ela fez a pergunta pra ele falou, será que foi o sol? Né? E aí ela fala uma coisa interessante, que ela fala assim, provavelmente aconteceu algo maior, e ela fala algo para inclinar a balança. Então eu acho que ela deduz que é um Sith. Sim. Tá? No meio dessa conversa, né, só pra, assim, aleatoriamente, pra mostrar um certo poder, vem a borboletona gigante lá, ela saca o sabre de luz, que o sabre de luz dela é um chicote de luz, ela fatia a borboletona. Lembra que a borboleta era atraída por luz, né? Não tinha luz nenhuma ali naquela hora, mas, né, a gente deixa.
Mas é uma forma ridícula de você apresentar, né, o chicote de luz. Chicote. Guarda pro momento legal, pô. É. Apesar de eu achar ridículo o chicote de luz, porra, guarda pro momento legal no meio de uma batalha, né? O cara sacando um sabre de luz e ela saca e, sei lá, dá um... É ridículo. Ó, só pra gente pontuar aqui, o chicote de luz no antigo universo expandido de Star Wars, no Legends, que virou Legends, já tinham vários tipos de armas feitas do cristal Kyber, né? Então, assim, tem o chicote, tem a arma do Kylo Ren, tem outros sabres que são diferentes, tá? Sabre duplo. Sabre duplo é legal, né? É legal. Então, assim, mas de qualquer forma, acho que não foi muito bem construído, mas foi só pra mostrar uma certa superioridade dela. Então o episódio tá dentro dessa forma, né? Tudo indica aí que depois a gente vai ter um encontro de todos. Algumas teorias aqui, ó. Vamos para a parte de teorias. O Ezra Miller da Shopee não é um Sith de verdade. Talvez ele tenha sido abandonado por um mestre Sith, que pode ser o Darth Tenebros. Darth Tenebros foi o mestre de Plagueis, que foi o mestre de Palpatine. E isso explicaria a crueldade com que ele foi tratado e manteria o cânone dos Lord Siths até Palpatine sem maiores problemas. Eu torço pra que seja esse, né? Torço pra que seja esse e eu quero saber quem é o criativo. Porque não é o Ezra Miller. Tá bem claro que, assim, ele parece estar meio perdido. Não é o mandante de tudo isso, porque ele é jovem ainda. É jovem. Ele é jovem. Sim. Então, deve ter algum mais velho ali em que ele foi pupilo. E ele já falou que gosta bastante, né? Do mestre do pupilo. E ele estaria procurando um pupilo. Então, eu acho que ele pode ter sido abandonado pelo mestre, ou ele fugiu, sei lá. Dá pra você construir, que é a melhor coisa da série até então. A gente não falou do Sol, que prendeu a Mai, né? Prendeu a Mai, que agora vamos conversar, finalmente. Então, eu tô torcendo pro Sol tomar um outro rumo, tá? Tá difícil o Sol. Porque é bem sojadinho, né? Soljado. Agora tem uma outra teoria. Tem uma hora que a cicatriz aparece nas costas do Ezra Miller da Shopee. Inclusive, a Osha pergunta sobre a cicatriz. Repara, pode ter sido uma cicatriz feita por um chicote. Tem curva, né? Tem curva. São cicatrizes. Pode ser, então, que o Ezra Miller da Shopee tenha sido discípulo da mestra mãe do Piccolo. Pode ter sido, porque ela usou o chicote. Sim. Certo? Então, ele acabou sendo chicoteado e quando ela percebeu o lado sombrio, e aí ele saiu fora, fugiu da ordem. Pode ser. Tá? Outra aqui, os Jedi mataram as bruxas e causaram um incêndio que destruiu a casa da Osha e da Mai. Acho que isso já deixou de ser teoria para virar praticamente fato. Deve ser confirmado no final do episódio. Eu acho que esse é o grande segredo do Sol. Eu acho que ele matou a mãe das meninas. E faz sentido porque aí você coloca o Jedi na mentalidade da militância. Você coloca o Jedi, você relativiza o Jedi com o Sith. Aí você não vê diferença nenhuma, porque os dois fazem muita coisa errada. Então isso pra militância é o mais congruente em relação à agenda. Porque aí você relativiza absolutamente o bem e o mal, que é o que eles sabem e que eles querem fazer. Então, de acordo com a militância, seria a melhor tomada de decisão. E pra fechar, o planeta que Osha e o Ezra Miller estão é Ahch-To, planeta onde foi construído o primeiro templo Jedi e onde Luke Skywalker ficou exilado até a Rey chegar lá. Eu gosto muito da fotografia e do ambiente desse local onde eles estão. É bem legal. É legal. É bem legal. É o melhor de todos até aqui. É o melhor de todos, melhor cenário, bem bacana. Por enquanto é isso, galera. O vídeo é esse, eu quero que vocês coloquem nos comentários aí a opinião de vocês sobre este episódio, teorias, fatos e reclamações. Pode colocar aí. Obrigado a todos que chegaram até aqui, deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.